Hoje é segunda-feira, dia 4/9/2023. Nós estamos vivendo um mês importantíssimo para nós católicos, que é o mês da Bíblia. Muito bem, você que respondeu junto comigo, tá de parabéns. No mês da Bíblia é momento de refletirmos a palavra de Deus, meditar, mais ainda do que já fazemos. Como bons católicos, sabemos que a palavra de Deus é alimento também para o nosso espírito. Então é importante ler as leituras do dia, os salmos, os evangelhos e meditar. Entender a mensagem de Deus para nós. Todo dia Deus fala conosco. E fala também através das nossas orações e também através das palavras que deixou para cada um de nós. Muito bem? Então vamos dar continuidade ao nosso podcast, aprendendo cada vez mais sobre o catolicismo. E hoje nós iremos entender um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre o significado do sacramento. O conceito de sacramentalidade é essencial para a fé católica. A sacramentalidade é o princípio segundo o qual tudo na criação, as pessoas, os movimentos, os lugares, o ambiente e o cosmos em si, pode revelar Deus. Segundo esse princípio, a divisão entre sagrado e secular é apagada. Tudo é sagrado, porque tudo vem do Senhor. Além da sacramentalidade como um conceito geral, o catolicismo reconhece 7 sacramentos específicos que conferem a graça. E você sabe quais são os 7 sacramentos? Então vamos juntos conhecer. Os 7 sacramentos, os quais, na opinião da Igreja, nos foram dados por Cristo, são batismo, que é o primeiro sacramento que nos coloca e nos insere na iniciação cristã, a confirmação, que é a crisma, confirmando o nosso batismo, a Eucaristia, que vem logo após o batismo, e ali nós participamos da catequese e vamos nos preparando para a primeira comunhão, para receber a Eucaristia, e a crisma também. A penitência, que é de extrema importância que nós católicos sempre, pelo menos uma vez ao ano, estejamos aí confessando. A penitência é a confissão dos nossos pecados. A unção aos enfermos, que é a bênção com o santo óleo que as pessoas enfermas recebem para a recuperação de sua saúde, para também que possam encontrar em paz com Deus, também está aí se perdoando seus pecados. As ordens sacras, que é os padres, são ordenados, os bispos, que recebem o sacramento da ordem. E o matrimônio, que é o casamento, que também é um sacramento muito bonito, que nos dá a possibilidade de criar aí uma família e assim ter os filhos, dar continuidade às nossas gerações. Por meio dos sacramentos do batismo e da confirmação, os católicos são habilitados a participar da liturgia da Igreja, ou o culto, a celebração em que os ministros da palavra ministram. A ordenação é uma ligação sacramental que une o padre e a ação litúrgica junto ao ministério dos apóstolos e junto a Cristo. Os padres que são ordenados ministros existem para servir os batizados pela administração dos sacramentos e por meio da celebração das outras partes da liturgia, como a missa. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são chamados de sacramentos da iniciação cristã. Nos primeiros dias da Igreja, os catecúmenos, ou iniciados na fé, os recebiam todos de uma vez. Esses sacramentos são as pedras fundamentais da vida católica. Então, para eu dizer que eu sou católico de verdade,
eu preciso ser primeiramente batizado e ter dado início, com o meu batismo, à minha vida cristã, fazer a primeira comunhão, a crisma. Nada impede com que eu faça isso. Se eu me considero um católico de verdade e quero viver uma vida cristã correta, então eu devo fazer o que é certo. E os sacramentos foram deixados por Cristo. Então, por que não seguir? Muitas pessoas às vezes são só batizadas, não têm a primeira comunhão. Então, para que possamos ficar mais próximos de Cristo, é importantíssimo que tenhamos esses sacramentos. Para que possamos, então, estar em comunhão com Cristo e com a comunidade, a igreja. Então, se você é adulto e ainda não tem os sacramentos da primeira comunhão ou da crisma, procure a sua comunidade, sua paróquia, converse com os catequistas. Existe a catequese para adultos para te ajudar nesse processo. E é muito bonito a gente ter esse entendimento e querer ainda mais participar da vida cristã. Então, o fiel, ele renasce com o batismo, fortalecido pela confirmação. E na Eucaristia recebe o alimento da vida eterna, que é o corpo de Cristo, a hóstia sagrada. A penitência e a unção dos enfermos são conhecidas como sacramentos de cura. E o matrimônio e as ordens sacras são, às vezes, chamados de sacramentos do compromisso. Então, olha que importante a gente entender cada um dos sacramentos. Além da graça, os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem sacras conferem um caráter sacramental ou selo sobre os crentes. O sinal indelével de cada um desses sacramentos permanece como uma promessa de proteção divina e um chamado ou vocação para o culto e o serviço, e ajuda o crente a ser permanentemente disposto a receber a graça. Por meio da graça, os sacramentos também são instrumentos de salvação. Os sacramentos são eficazes porque Cristo e o Espírito Santo operam por meio dos sacramentos, e esses permanecem como lembretes e garantias da vida eterna em Deus. Os católicos acreditam que os sacramentos ou os ritos da Igreja Católica são a base sagrada de um bom estilo de vida católico. Os sacramentos também nos lembram que carregamos Jesus conosco na nossa vida diária. Então, veja bem para vocês ouvirem aí. Os sacramentos nos lembram que carregamos Jesus conosco na nossa vida diária. E também é a base sagrada de um bom estilo de vida católico. Para que eu viva a minha fé católica mesmo, é necessário ter os sacramentos. E o que te impede de ter os sacramentos hoje? Muitas vezes é a nossa falta de compromisso, muitas vezes é a nossa preguiça mesmo de estar frequente, participar da nossa comunidade. E não é só as pessoas que não têm os sacramentos, mas aquelas que têm todos os sacramentos e também não vivem uma vida cristã, uma vida católica. Então também não adianta nada eu ter o batismo, a primeira comunhão, a crisma, ser casado ou não, e não viver a vida de acordo com o que Cristo nos pede. São muitos desafios? São, mas se eu não tiver coragem de enfrentá-los para viver uma vida procurando cada vez mais estar perto de Cristo, o que será de nós? Não é mesmo? Então, é momento de pensarmos, colocar, refletir, às vezes dentro de nossas casas, nossos lares. Tem pessoas que são assim, que não se importam muito com a questão dos sacramentos, que não tem uma religião, né? Às vezes está aqui numa religião, às vezes está em outra, fica pulando de galho em galho, não sabe o que é da vida. E aí a vinda de Jesus se aproxima cada vez mais, e as pessoas às vezes não se preocupam em se estabilizar a sua fé e seguir realmente uma religião. Porque Cristo é a nossa salvação. E a salvação, ela é individual. Então, se eu não busco a Cristo por meio de tudo aquilo que Ele deixou, com certeza estou sendo falho e a minha salvação está sendo comprometida. Eu estou próprio me condenando. Então, vamos pensar e refletir sobre essas coisas para que possamos
estar cada vez mais próximos de Jesus, para que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos dê o prêmio. Qual é o prêmio? A vida eterna. A graça de poder contemplar a sua face, a graça de estar perto de Nossa Senhora, nossa Mãe, de todos os santos a qual temos devoção, dos nossos anjos. Então vamos pensar sobre isso, é algo muito importante para refletirmos hoje nesta semana. Desejo a você um mês cheio de bênçãos, rico da misericórdia de Deus, da palavra de Deus na sua vida, e que você possa ser instrumento de luz e paz aonde passar. Paz e bem a todos, e não se esqueça que quando você deixa sua curtida, quando você compartilha um comentário comigo, eu fico muito feliz. E quando você envia para outras pessoas o nosso podcast, mais feliz eu fico, e com certeza Jesus também, porque você está sendo um bom católico na sua missão de espalhar coisas boas pelo mundo, porque já vivemos tantas tribulações, então vamos também espalhar o bem, fazer o bem a cada um. Grande abraço, espero você para o próximo encontro, na próxima segunda-feira, se Deus quiser.